Boa noite, pessoal. Deixa eu só pegar o caderno aqui. Chegamos finalmente ao último tópico antes da prova, da revisão, tudo certinho. Hoje é dia 15, né? Isso mesmo. Aula 9. Vamos lá. É, Durante todas as nossas aulas, nós viemos trabalhando a língua portuguesa no seu uso, né? No seu dia a dia. A gente vem debatendo sobre as diversas situações que a gente tem como meio comunicativo hoje em dia, os diversos níveis que a gente tem de comunicação, e a gente vem trabalhando justamente isso. Como que a gente pode se é, impor melhor linguisticamente falando, tanto da maneira oral quanto da maneira escrita. Nós demos uma passadinha em todos os tópicos da linguagem que a gente vê na escola durante a nossa formação acadêmica, né? A gente falou um pouco sobre norma culta, a gente falou um pouco sobre morfologia, sobre ortografia, pontuação, as expressões problemáticas. Então, durante todas as nossas aulas, nós viemos trazendo alguns tópicos de linguagem, que são os tópicos que a gente, às vezes, por falta de uso, ou porque a gente até sabe, mas a gente não denomina muito bem no nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo. Hoje a gente vai encerrar nossa disciplina falando sobre os tópicos, tratando sobre os gêneros textuais. Porque desde a primeira aula eu comento com vocês que a gente está trabalhando a linguagem no nosso dia a dia. As maneiras que a gente tem para trabalhar nossa linguagem, para se impor, para se comunicar. Lembram que eu falei para vocês que a minha função aqui não é fazer vocês decorarem nenhuma terminologia, mas fazer vocês entenderem que a nossa linguagem ela é uma linguagem tão viva e tão expressiva que nós temos que saber trabalhar essa linguagem no nosso dia a dia, a gente tem que saber se comunicar de uma maneira assertiva. Por quê? Porque a gente não fala da mesma forma com todo mundo, a gente não escreve da mesma forma para todo mundo, porque nós entendemos que a nossa linguagem ela é totalmente social. É a maneira que a gente tem de se mostrar para o mundo, de se emancipar como homem. O nosso último tópico é o tópico que a gente fecha geralmente a disciplina de língua portuguesa no meio acadêmico, principalmente lá no ensino médio por aí, que a gente vai trabalhar o texto em si. A gente vem trabalhando desde a primeira aula, as expressões, as palavras, o conceito de frase, oração e período, como que a gente consegue entender uma frase, entender uma expressão, ou até mesmo um dialeto. Hoje a gente vai trabalhar o texto em si. A gente vai relembrar como que a gente trata o texto, quanto gênero e quanto tipo, qual o impacto que essa construção textual tem no nosso dia a dia e as maneiras mais práticas que a gente tem de trabalhar o nosso texto é, no nosso dia a dia, seja em meio acadêmico, seja em meio profissional. A gente vai passar um pouquinho nos aspectos de texto que vocês mais verão no dia a dia de vocês como profissionais da área de saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de texto que a gente tem e qual a diferença entre gênero textual e tipo textual para ficar mais fácil, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. A gente vai começar falando um pouquinho sobre gêneros textuais, que são os tipos, são as maneiras que a gente tem de trabalhar o texto de uma maneira mais social. O que que eu quero dizer com uma maneira social? São os textos que a gente produz e utiliza eles em situações cotidianas, onde a gente precisa dessa comunicação mais expressiva. Então, depende de uma intenção comunicativa muito bem definida. Por quê? Porque é com base nessa intenção comunicativa que a gente tem que a gente entende a função do texto naquele contexto que ele está sendo inserido. Então, quando a gente fala sobre gênero textual, a gente fala sobre um gênero que se adequa ao uso que se faz dele, ao objetivo que esse texto pretende alcançar, ao emissor que ele pretende atingir e ao receptor da mensagem enquanto captador daquele texto. Por quê? Porque tudo depende de um contexto. É o que eu sempre venho falando com vocês desde a primeira aula. Dependendo do contexto onde nós estamos inseridos, a nossa linguagem é uma linguagem diferente. A gente produz de uma maneira diferente. Por quê? Porque
naquele contexto, dependendo de quem está nessa comunicação, a gente vai produzir um texto de uma maneira diferente. Lembra que eu falei para vocês que a comunicação é sempre uma tríade? A gente pode imaginar como se fosse um triângulo. Em cada ponto a gente tem o emissor, o receptor e o contexto. Eles precisam estar interligados para que aquele texto faça sentido. No gênero textual é a mesma coisa. A gente vai trabalhar o texto que exerce uma função social específica, mas ele depende do objetivo, do emissor e do receptor presentes naquele contexto na hora de produzir aquele texto. Então, basicamente, os gêneros textuais, eles trabalham as características de um texto que vão determinar qual que é o gênero que aquele texto pertence. Como que a gente entende o gênero textual? A partir do processo de comunicação que a gente dá para ele. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. A gente fala sobre processo que a gente dá para ele. Porque a gente trabalha o gênero. R$9,90. Tem alguém com o microfone aberto aí. Deixa eu ver quem que é. Acho que foi. Porque é através desse gênero textual que a gente consegue se impor linguisticamente. Então, cada gênero ele vai ter uma função específica que vai permitir que a gente identifique ele a partir da sua classificação. Então, como que a gente trabalha o gênero textual? A gente entende o gênero como uma parte da linguagem, uma parte do texto que é específica, seja em estrutura, seja em modo de transcrição. Por quê? Porque a gente precisa entender que se comunicar é uma necessidade humana. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem a gramática normativa para a gente cercar nossa linguagem, para a gente não ficar com uma linguagem muito solta? Para que a gente não perca a mão da nossa linguagem. Por isso que a gente tem a gramática normativa que faz com que a nossa linguagem seja uma linguagem mais presente, uma linguagem mais estruturada. Contexto é a mesma coisa. Por quê? Porque dependendo da nossa necessidade de comunicação, a gente pode criar novos tipos de texto. Mas a partir do momento que a gente cria novos tipos de texto, a gente precisa entender e precisa saber se ele já não se adequa a uma classificação específica que já é denominada, que já vem sendo trabalhada ao longo da nossa caminhada linguística. Então, a gente tem alguns textos que têm mais de um tipo de linguagem. E a gente tem ali uma mescla de linguagem. Por quê? Porque a gente entende que naquele contexto, essa mescla de linguagem, essa mescla de gêneros faz sentido. E essa comunicação, ela precisa fazer sentido para ela ser uma comunicação ok. Então, tudo que a gente fala precisa ser entendido. No gênero textual é a mesma coisa. A gente precisa identificar, primeiramente, a linguagem predominante para a gente identificar o gênero, para a gente saber a maneira que a gente tem de trabalhar. Então, mesmo que nós tenhamos diferentes gêneros textuais que tenham estruturas específicas, a gente precisa entender que esses gêneros eles são totalmente flexíveis e adaptáveis. Por quê? Porque mesmo que eles tenham estruturas específicas, eles não precisam trabalhar essa estrutura como uma estrutura fixa. Como que a gente fala isso no termo mais técnico? A gente fala que os gêneros textuais eles são transmutáveis. Por quê? Porque a gente pode criar novos gêneros a partir de uma estrutura já existente, porque depende da necessidade dessa comunicação. Então, dependendo da maneira como a gente quer falar, como a gente quer trazer um assunto à tona, a gente pode adaptar esses gêneros que estão em constante evolução. Então, os gêneros textuais, basicamente, são os textos que são identificáveis, porque eles são trabalhados a partir de uma característica, digamos assim. Então, toda vez que a gente identifica um gênero textual, a gente tem ali alguns elementos que a gente pode trabalhar e observar a partir de outros dois elementos, que são a linguagem e o meio de divulgação. Então, nem todo texto vai utilizar a linguagem verbal. Lembra que eu falei para vocês sobre as placas? A gente tem placas, para quem dirige aí, que falam sobre uma curva à esquerda. E não está escrito ali que tem uma curva à esquerda, mas tem o desenho, tem o símbolo identificando o que a placa quer dizer e a gente entende. Por quê?
Porque naquele contexto da placa de comunicação, quando a gente está dirigindo, a gente não tem tempo para ler uma placa. Então, a gente grava na nossa memória aquilo e aquilo fica intrínseco na gente, a gente sabe o que quer dizer. Então, a gente tem aí um tipo de linguagem. Por quê? Porque a gente precisa considerar que naquele contexto, aquela estrutura de placa me identifica o que aquela placa quer dizer. Então, naquele contexto, aquele tipo de linguagem, aquele meio de divulgação, vai me dizer que aquela placa quer dizer que tem uma curva acentuada à esquerda, que tem uma, uma lombada, que tem um declive. Por quê? Porque naquele meio de comunicação, que são as placas, a gente tem as formas de identificar alguma coisa que a gente já leu antes. Hoje em dia, no nosso dia a dia, a gente tem as redes sociais. Dependendo da rede social onde a gente está ali navegando, a gente tem maneiras diferentes de falar alguma coisa. Antigamente, não sei se vocês tinham Twitter, mas o Twitter tinha um limite de caracteres que foi aumentando ao longo do tempo. Hoje eu não uso o novo X, eu acho que é o nome. Mas no Twitter a gente tinha um limite de caracteres para passar uma informação. Porque o Twitter antigamente era usado justamente para isso, para divulgar notícias muito rápido, não só para divulgar hoje em dia como a gente tem fake news ou fofoca ou alguma coisa assim. Então, a gente tinha naquele meio de divulgação, como o Twitter, um limite de caracteres que fazia com que a gente precisasse condensar as informações que a gente estava passando ali. Por isso que hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas que utilizam meios tecnológicos que não sabem utilizar pontuação, porque isso vem desde lá de trás, principalmente do Twitter. Uma pontuação também contava como um caractere, então era mais fácil retirar a pontuação para que sobrasse mais caractere para que fosse possível escrever mais. Então, olha como isso, mesmo com a evolução da linguagem, mesmo com o advento da tecnologia, a gente vai adaptando a nossa linguagem para o dia a dia. E o que isso interfere na linguagem escrita? Muitas pessoas que utilizam muito essas redes sociais e não utilizam a pontuação correta, não sabem escrever um texto sem ser nas redes sociais com pontuação, ou às vezes tem muita dificuldade. Por quê? Porque utiliza mais o texto digitado no celular ou no computador do que o texto escrito propriamente dito. Por que que a gente está falando sobre isso? Porque a gente vai aprender hoje a identificar a diferença entre tipo textual e gênero textual, porque são categorias diferentes. Os gêneros textuais, eles surgem a partir da função daquele texto, da forma como ele é produzido, como ele é comunicado. Já os tipos textuais, eles são classificados dependendo da estrutura padrão onde aquele texto foi produzido. Então, como exemplo de gênero textual, a gente tem aí carta, conto, crônica, receita, bula, manual e etc. Por quê? Porque eles têm um padrão específico, que são padrões comuns, onde nos outros textos a gente tem alguns elementos que cumprem a mesma função, mas eles precisam se adequar para cumprir essa função. Então, nos gêneros, a gente tem as características comuns, e nos tipos, a gente tem as estruturas fundamentais que a gente tem naqueles textos. E essas estruturas são classificadas de acordo com a finalidade e o objetivo do texto. Então, como tipo textual, a gente tem o tipo dissertativo, descritivo, narrativo, injuntivo. E, em geral, esse gênero textual ele pode ser composto de diversos tipos textuais. Então, se no tipo eu tenho características comuns em textos que têm a mesma finalidade, nos tipos a gente vai trabalhar a parte estrutural. Uma receita culinária, por exemplo, ela vai ter ali uma lista de ingredientes necessários para aquele preparo, a gente tem um texto descritivo. E a gente tem também o modo de preparo, que é um texto injuntivo. Então, o tipo textual é a categoria que a gente dá para a organização estrutural do texto. E essa organização estrutural do texto, ela precisa seguir uma sequência para que esse texto seja lido, seja entendido. Então, dependendo do contexto daquele texto comunicativo, a gente vai escolher tipo textual, seja um tipo narrativo, um tipo descritivo, expositivo.
Porque a gente precisa trabalhar o intuito de alcançar o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Alcançar quem está lendo aquele texto. O texto do Enem, por exemplo. Qual que é a função do texto do Enem, que é um texto dissertativo argumentativo? Convencer o leitor de que aquilo que a gente está defendendo é o correto. Então, por isso que a gente trabalha a estrutura do texto para depois a gente trabalhar o tema do texto em si. A gente precisa entender qual é a estrutura e como que a gente trabalha essa estrutura para chegar no objetivo final, que é convencer o leitor. Por que que a gente fala sobre gênero textual e tipo de textual juntos? Pode até confundir um pouquinho, porque mesmo existindo de modo paralelo e partindo de posicionamentos distintos, eles são complementares. Por quê? Porque a partir desse complemento, da gente saber a estrutura e saber selecionar os textos trabalhados de modo independente, mas com algumas particularidades parecidas, a gente consegue demonstrar na hora da nossa produção textual que a gente tem uma potência linguística melhor, que a gente sabe trabalhar ambos, que são de posicionamentos distintos, juntos na mesma construção textual. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar nossa intencionalidade como autor. Por exemplo, que a gente tem aí uma notícia. A gente tem aí numa notícia, a gente pode ter um texto narrativo, que é aquele texto que a gente conta um fato, ao mesmo tempo que a gente tem aí pode ter também um texto expositivo, porque dependendo da maneira como a gente conta esse fato, a gente lança a mão de um embasamento mais expositivo e menos narrativo. Ou a gente pode ter os dois juntos. Por quê? Porque a gente está ali passando uma informação. Então, se no gênero a gente tem a característica comum, a gente também pode trabalhar a estrutura para que o texto faça muito mais sentido. Ah, por que que a gente fala sobre gênero primeiro antes de falar sobre tipo? Porque o gênero tem um conceito um pouco mais amplo. É no gênero que a gente entende a função social e sociocomunicativa do texto. Por quê? Porque o primeiro elemento a ser trabalhado no gênero textual, nos gêneros textuais, é justamente isso, a função social do texto. A gente precisa identificar qual a finalidade desse texto, qual a importância, qual a utilidade dele no meu meio social. Por quê? Porque dependendo no meu meio social, de onde eu quero que esse texto atinja, a gente vai ter um intuito, a gente vai ter uma necessidade. E a partir desse intuito comunicativo que a gente começa a trabalhar o gênero textual. Porque o segundo elemento essencial na produção textual, partindo do pressuposto do gênero, é envolver e interagir, seja o autor e leitor, seja o locutor e o ouvinte, nesse texto. Lembra que eu falei para vocês que tudo que a gente fala precisa ser entendido? Isso também entra aqui no gênero textual. A gente define primeiro a função sociocomunicativa, como que eu quero que esse texto chegue nas pessoas, na comunidade, no meu ouvinte. A gente envolve esses participantes dessa interação. Por quê? Porque dependendo da cultura, dependendo da identidade, a gente trabalha o nosso texto de uma maneira diferente. Lembram lá na nossa primeira aula, quando a gente falou sobre tipos de linguagem, sobre norma culta e as variedades que a gente tem na nossa língua, a gente viu isso, que a gente tem maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Por isso que toda vez que a gente consegue fazer essa interação entre o autor e o leitor, o nosso texto, ele vira um elemento essencial e totalmente necessário, porque ambos estão ali envolvidos naquela comunicação e faz com que essa comunicação seja uma comunicação precisa, uma comunicação efetiva. E o último elemento que a gente tem na nossa produção textual, além da função sociocomunicativa, além da interação entre autor e leitor, a gente tem o contexto de uso. Observem que tudo está baseado naquela tríade que a gente vem falando desde a primeira aula. Quem fala, fala para alguém sobre alguma coisa. Então, ambos precisam estar interagindo para que essa comunicação seja uma comunicação ok. Lembra que eu falei para vocês que, obviamente, vocês, a nível de trabalho, vocês lidarão com pessoas que têm produções sexuais diferentes, que têm níveis linguísticos diferentes, vocês precisarão adaptar essa linguagem?
contexto é a mesma coisa. Vocês, obviamente, no primeiro dia de aula não sabiam muitas terminologias que vocês sabem hoje da área da saúde, porque não era algo recorrente para vocês, vocês não utilizavam no dia a dia, vocês não sabiam muito bem utilizar isso. Hoje vocês já sabem. Como que vocês passarão isso para os pacientes, para as pessoas que irão interagir com vocês enquanto técnicos de enfermagem? Vocês não vão utilizar o termo técnico, digamos assim. A gente sempre vai dar aquela mastigada. Lembra da mamãe passarinho que falei para vocês? A gente vai dar sempre aquela mastigada para passar para o nosso paciente, para o outro, de uma maneira muito mais fácil de ser entendida. É da mesma maneira que a gente faz quando fala com o superior. A gente não fala com o superior da nossa área da mesma forma como a gente fala com o paciente. Por quê? Porque nós sabemos que naquele contexto, uma linguagem mais elaborada, mais rebuscada, tem mais valor. Não que isso seja ruim, mas quando a gente passa para uma pessoa que não tem o entendimento que a gente passa de uma maneira mais fácil, mais simplória. Por quê? Naquele contexto de uso, naquele local cultural, o texto está sendo inserido de uma forma. Então, mesmo os textos sendo falado ou sendo escrito, a gente trabalha sempre essa tríade: comunicação, essa tríade de comunicação. É autor, leitor e o assunto. E a gente trabalha também a situação sociocomunicativa, essa interação entre autor e leitor e o contexto. Tudo isso sempre está entrelaçado quando a gente vai fazer uma produção, seja uma produção textual oral ou uma produção textual escrita. E a gente tem também os tipos textuais, que são as classificações que a gente tem de acordo com a estrutura e a finalidade do texto. Então, cada tipo de texto vai ter uma função, e para cumprir essa função, a gente vai ter um modo específico de realizar, de enunciar essa função. O primeiro tipo textual que a gente tem aí é o texto dissertativo argumentativo, que é o texto do Enem. Qual que é a função do texto dissertativo? Tratando hoje do dissertativo argumentativo, é defender uma ideia. A finalidade desse texto é convencer o leitor de que a ideia que eu estou dando é uma ideia ok, é uma ideia atingível. Então, a finalidade principal desse texto é persuadir o leitor a concordar com aquilo que eu estou falando. Para esse texto ser um texto dissertativo argumentativo, ele tem uma marca principal, uma estrutura formal. Essa estrutura que é a estrutura que a gente trabalha quando a gente quer produzir o texto, um texto dissertativo, que é o texto geralmente pedido no Enem, pedido em vestibular. Qual que é a estrutura principal desse texto? A gente sempre vai ter ali uma introdução, que é onde a gente vai apresentar a nossa tese, a gente vai ter o desenvolvimento, que é aquela exposição de argumentos que vão reforçar a nossa tese, e a gente vai ter a conclusão, que é quando a gente estabelece um novo contexto a partir dos argumentos que a gente propôs. Então, esse texto tem essa estrutura, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O segundo tipo textual que a gente tem é o texto expositivo. O texto expositivo ele tem como característica a exposição de uma informação através de uma explanação ou uma conceitualização. Diferente do texto argumentativo, ele não tem a finalidade de persuadir ninguém, nenhum leitor, nem concordar com a tese apresentada. Ele está literalmente para expor alguma ideia, algum conceito. Então, a gente tem aí como exemplo palestra, seminário, entrevista, verbete, dicionário, enciclopédia. Temos também o texto narrativo, que é aquele texto que vai expor a relação entre alguns personagens contextualizados num tempo e num espaço. E esse tipo de texto sempre vai contar uma história baseada em um ponto de vista específico. Vai ser sempre o ponto de vista do narrador. Esse narrador ele pode ser um narrador em terceira pessoa, que é aquele narrador observador que só conta a história, narrador onisciente, ou um narrador em primeira pessoa, que é quando ele é um personagem, ele está presente ali na história. Onde que a gente encontra o texto narrativo? Contos, fábulas, crônicas, romances, novelas. Temos também o texto descritivo.
que é aquele texto que tem como finalidade oferecer uma riqueza de detalhes sobre um objeto, uma pessoa, um lugar. Então, a característica principal desse tipo de texto é o exagerado uso de adjetivos. Então, onde a gente pode achar um texto descritivo? Diário, relato de viagem, biografia, anúncio de classificados, cardápios, currículos. Temos também o texto injuntivo, que é aquele texto que está ali para instruir, para dar instruções de como fazer alguma coisa, para orientar uma ação, como que funciona alguma coisa, e ele serve como uma ordem para o leitor. Então, a principal característica desse tipo de texto são os verbos no imperativo. É nesse texto que a gente encontra uma ordem ao leitor e exclui qualquer outro modo de ação. Então, onde que a gente vê muito isso? Manual de instrução, bula de medicamento, propaganda, publicidade. O intuito é fazer com que o receptor realize uma tarefa controlada. Então, a gente utiliza isso nos manuais de instruções, nos livros de regras, nas receitas culinárias. Outro tipo, pessoal, que a gente tem é a ata. O que é uma ata? É um tipo de texto que a gente utiliza em assembleia, reunião, encontro, conferência, e elas são produzidas com o intuito principal de registrar toda a informação que acontece em uma reunião. Então, como que funciona uma ata? A gente geralmente é, incumbe uma pessoa de ser o secretário dessa reunião e essa pessoa fica incumbida de registrar tudo o que acontece durante aquela reunião. Então, tudo o que acontece nessa reunião precisa ser documentado. É um registro formal. Então, vai apresentar sempre a pauta da reunião, a data da reunião, o local onde essa reunião foi feita, o nome de todos os participantes, tudo o que foi, qual é o objetivo principal dessa reunião, né? A gente vai ter ali tudo o que acontece, um acompanhamento fiel e definido de tudo que aconteceu naquela reunião. E no final a gente assina, os participantes assinam essa ata para falar que eles estão de acordo com tudo que aconteceu naquela ata. Então, a principal característica da ata é uma redação totalmente técnica, uma linguagem totalmente formal. A gente não utiliza na ata verbetes, a gente não utiliza é, usos de expressões que a gente usa no dia a dia. Por quê? Porque é um documento, a ata pode servir como um documento, então precisa ter uma linguagem totalmente formal. E é um texto que ele pode ter um valor jurídico a partir do momento que ele é autenticado em cartório. Então, a ata é um tipo textual que também serve como um documento. Então, a gente tem aí na estrutura da ata título, a data, participante, discussão, conclusão, as ressalvas e todas as assinaturas. E vocês trabalharão diretamente com o prontuário. Prontuário também é um tipo textual e é um documento altamente valioso. Por quê? Porque é ali que está escrito tudo o que acontece com aquele paciente, né? Sejam as instruções de saúde, sejam as pesquisas, tudo o que aconteceu com aquele paciente. Então, o prontuário, ele está ali justamente para ser um documento técnico, que ele pode ser analógico, escrito à mão, ou ele pode ser ou impresso, ou um documento totalmente digital. E esse documento, ele precisa seguir uma regrinha. O prontuário, ele precisa ser traduzido, né, em textos descritivos, onde a gente trabalha as evidências, em textos narrativos, que a gente conta a anamnese, a gente conta a evolução daquele paciente, e ele precisa ser um texto dissertativo, ele precisa conter ali o diagnóstico, que vai ser transcrito e redigido pela equipe de saúde, sejam por profissionais da área de medicina, enfermagem ou área de farmácia. Então, no prontuário, a gente tem ali, além dessas características, né, do texto ser descritivo, ser narrativo e dissertativo, a gente também precisa entender que a gente não pode trabalhar as reduções ou taquigrafias ou regionalismos de uma maneira exacerbada. Desculpem. Por quê? Porque nem todo mundo que vai pegar aquele documento, que vai pegar esse prontuário,
vai entender essas siglas, vai entender essas reduções, essas taquigrafias. Então, por isso que a gente trabalha no prontuário uma linguagem totalmente técnica. E a gente pode utilizar nele também somente os dicionários de siglas da área de saúde. Por quê? Porque dependendo da redução, do regionalismo, da sigla que a gente fica com uma escrita um pouco defasada, porque nem todo mundo vai entender. Então, toda vez que a gente falar sobre linguagem, seja uma linguagem mais técnica na área de saúde ou em qualquer outra área, a gente precisa entender e saber produzir textos naquele contexto, para aquele tipo textual, para aquele nível de comunicação, seja entre pessoas da mesma área ou seja entre os pacientes. Galerinha, eu tô com um problema na minha webcam que ela liga e desliga sozinha, então eu não vou conseguir abrir a câmera para vocês. O que a gente tinha como conteúdo para hoje é só gênero e tipo textual. O que vai acontecer na próxima aula? Na próxima aula eu vou liberar a avaliação para vocês. Só que antes da avaliação eu vou dar uma aula de revisão geral. A gente vai trabalhar tudo que vai cair na prova, eu vou trabalhar com vocês. E aí sim, no final da aula, eu vou abrir a prova para que vocês façam a prova. Já falei com vocês antes, durante as outras aulas, e eu vou reforçar aqui. Pode ser que algum aluno não tenha acesso à plataforma. Eu preciso que esses alunos entrem em contato com a secretaria essa semana, porque a prova só pode ser feita na plataforma. Não tenho acesso à plataforma, não consegui fazer a prova. Me avisou depois da recuperação, eu sinto muito. Aí vocês terão que ver com a secretaria como que vocês farão isso. Como que eu vou poder administrar uma prova para vocês. Porque eu não posso administrar a prova para vocês fora da plataforma. Então, todo mundo avisado que a prova será aplicada na plataforma. Vocês terão um limite de tempo, um número de questões X. Vai ser uma prova optativa, então é uma prova prática. Não é fugir de nada que a gente já viu na nossa aula. É uma linguagem bem tranquila para vocês trabalharem, não vão precisar decorar nenhuma terminologia. É uma prova bem tranquila a ser feita. No dia 29, a gente vai ter um feriado, que a gente não vai ter aula. Então, na próxima sexta, dia 22, a gente abre a prova e no dia 5 de abril eu vou dar o feedback da prova para vocês, vou abrir uma aula para a gente comentar sobre a prova, e aí sim a gente vai fechar a disciplina, para que no dia 12 de abril eu aplique a recuperação também na plataforma. Combinado? Combinado, professora. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não? Então, beleza, galerinha. Eu vou liberar você. Vou deixar a aula baixando aqui e vou subir na plataforma já já. E também já mando o conteúdo para vocês no grupo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar mensagem. Quem quiser saber a nota, me manda mensagem no WhatsApp. Se eu não conseguir responder hoje, eu Oi. respondo amanhã. Fechado? Tá bom, professora. Obrigada. De nada. Eu vou liberar vocês para que vocês possam descansar nessa sexta-feira. A gente se vê na sexta que vem, galerinha, com a nossa prova. Tchau, tchau. Tá Tá bom, bom, tchau, professora. Boa noite. professora. À noite.